No Amazonas, a suspensão de um convênio entre uma cooperativa de pediatras e a Secretaria Estadual de Saúde prejudicou o atendimento de recém-nascidos. Os médicos só voltaram ao trabalho após o governo cumprir recomendação do Ministério Público Federal e do Ministério Público Estadual e exigir da cooperativa a retomada imediata do serviço. As maternidades públicas de Manaus atendem, em média, 600 recém-nascidos por mês. Os casos mais delicados, como os prematuros, recebem tratamento intensivo, feito por equipes de enfermeiros e pediatras neonatologistas. A maioria desses médicos é contratada por meio de cooperativas. E foi um desacordo em relação aos honorários dos plantões que levou os neonatologistas da Cooperativa Pediátrica de Assistência Neonatal do Amazonas a abandonar o serviço. Cerca de 2.000 bebês tiveram um atendimento prejudicado. A cooperativa garante ter avisado a Secretaria de Estado da Saúde com antecedência. Foi feito todo um protocolo, foi feito tudo como tinha que ser feito, como nos orientou o CRM, como nos orientou o Sindicato dos Médicos, ninguém fez nada espalhafatoso, fizemos tudo que tinha que ser feito. A situação de emergência fez com que a Secretaria de Saúde contratasse o serviço de cooperativas de enfermeiras intensivistas, que, sob a supervisão de médicos dos hospitais, atenderam os recém-nascidos. Os casos mais graves foram atendidos diretamente pelos médicos ou transferidos para clínicas particulares. O secretário admite que o reajuste pedido estava previsto em contrato, mas considera grave a decisão dos médicos de parar no momento em que o Estado passa por uma situação crítica. Entre os parâmetros que fizeram com que nós colocássemos a cooperativa que entendesse a necessidade de aguardar, estava o fato de vivermos no momento a maior enchente da história do Amazonas e o foco financeiro para se despender despesas no governo estadual é o atendimento dessas populações que estão desalojadas e necessitando de assistência médica. A Sociedade Amazonense de Pediatria do Amazonas denunciou a crise ao Ministério Público Estadual. Tivemos a preocupação, sobretudo, na segurança da vida das crianças internadas nas maternidades e na segurança das crianças que iriam nascer, porque é de obrigatoriedade do Ministério da Saúde que eu tenha um profissional, né, médico e especificamente o pediatra, numa sala de parto. Em conjunto com o Ministério Público Federal, o Ministério Público do Estado recomendou ao governo do Estado a fazer com que os médicos voltassem ao trabalho em um prazo de 2 horas. A Secretaria de Saúde ratificou, confirmou essas informações e listou o nome de crianças que estavam internadas na UTI e que precisavam de atendimento médico especializado, no caso médicos pediatras, né? Reiterando que a falta de assistência médica resultava em risco de morte iminente para essas crianças. A resistência dos médicos em atender a determinação do Estado levou à prisão o presidente da cooperativa. Ele só foi liberado após o retorno ao trabalho dos pediatras. Nas maternidades, alívio. A gerente de um dos hospitais ressalta que os direitos dos profissionais devem ser garantidos, mas que os serviços essenciais precisam ser preservados. Reivindicar valores honorários, eu acho que é válido, sim. Qualquer profissional deve reivindicar o melhor para ti. Mas eu acho que não totalmente uma paralisação, tá? Porque deixou o hospital totalmente desprevenido e houve risco de morte dos bebês que eram muito prematuros. Depois do retorno dos neonatologistas às maternidades públicas, o governo determinou que os médicos trabalhassem, mesmo sem contrato, por 90 dias. A renovação do contrato entre a cooperativa e a Secretaria de Saúde só será retomada após esse período. O Ministério Público Federal ressaltou a importância da atuação em conjunto com o Ministério Público do Estado. Foi preciso agir rápido em busca de uma solução no atendimento dos recém-nascidos em Manaus. O que aconteceu foi um abuso de direito, porque a categoria ela estava em fase de negociação, né, para que ocorresse uma majoração dos honorários médicos, e a categoria médica resolveu não prorrogar o contrato como uma forma de retaliação. No Pará, o Ministério Público Federal e a Agência Nacional do Petróleo pedem à Justiça que distribuidoras, transportadoras e postos que comercializaram combustíveis adulterados façam recall e indenizem o consumidor.
Caso a Justiça considere procedente a ação, os consumidores que solicitarem as indenizações deverão apresentar o documento de propriedade do veículo e o comprovante da compra do combustível adulterado. No Ceará, a Justiça proibiu a Universidade Estadual do Vale do Acaraú e instituições a ela conveniadas de cobrar mensalidades dos alunos. A decisão acatou o pedido dos Ministérios Públicos Federal e Estadual, que ajuizaram a ação civil pública para garantir a gratuidade do ensino. Vitória do meio ambiente. No Pará, a Justiça condicionou o fim dos embargos a fazendas à adesão dos proprietários à política de desmatamento zero, proposta pelo Ministério Público Federal. Os embargos foram feitos pelo IBAMA após a constatação de que as áreas foram devastadas pela atividade pecuarista. Para conseguirem o fim do embargo, os fazendeiros terão que providenciar a regularização fundiária das propriedades e se adequar à legislação ambiental. Nem sempre a criação de uma área de preservação ambiental é suficiente para garantir a defesa do meio ambiente de uma região. A fiscalização e o controle de invasões precisam ser constantes. A falta de atenção pode gerar problemas. É o que ocorre atualmente em uma área nas proximidades de Brasília. Ao criarem animais para fins comerciais, moradores da região não cumprem a lei. Em 1983, um decreto federal criou a Área de Proteção Ambiental, APA, da Bacia do Rio Descoberto. A reserva abriga o manancial responsável por 57% da água que abastece a região de Brasília. O local é administrado pelo Instituto do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos do Distrito Federal, o IBRAM. Uma vasta legislação define critérios para a ocupação e utilização da área. Há restrições, por exemplo, quanto à criação de animais por moradores. Segundo uma instrução normativa da antiga Secretaria de Meio Ambiente, a criação de porcos e aves na região da APA do Descoberto é proibida. Mas o Ministério Público Federal no Distrito Federal apurou a existência de várias criações irregulares, muitas delas licenciadas pelo IBRAM. A restrição é quanto à produção comercial. Quem vive aqui pode criar animais apenas para o consumo próprio. Apesar da proibição, Reinaldo Romeiro cria aves para vender. Morador antigo da região, ele defende a produção comercial com preservação do meio ambiente. É um sistema fechado, é um sistema que tem piso, é um sistema que a gente controla, é tudo controlado. Existe compostagem que você faz, transforma os resíduos em adubo e tudo. Então não tem por que não existir as licenças. Mas a lei não deixa dúvidas. Produção comercial de animais em áreas de proteção ambiental não pode. Após constatar irregularidades na APA do Descoberto, o Ministério Público Federal no Distrito Federal enviou recomendação ao IBRAM para que o órgão anule todas as licenças ambientais que autorizaram indevidamente a realização das atividades comerciais na região. Essa ambientalista chama a atenção para a necessidade de fiscalizações constantes. A primeira atividade não poderia estar lá. Aliás, outras atividades, talvez sirva de alerta que existem outras atividades que estão acontecendo no Descoberto, que estão causando problemas sérios dentro da barragem, que têm que ser vistas. Mônica Veríssimo também faz um alerta. Além de colocar em risco a preservação ambiental da região, a ocupação irregular pode comprometer a qualidade de boa parte da água que abastece Brasília. Toda a população do DF está ligada de alguma maneira à Bacia do Descoberto. Está longe de nós, mas a água, ela chega até nós. Veja no próximo bloco. Em Pernambuco, a Prefeitura de Olinda cometia irregularidades ao conceder licença de funcionamento a rádios comunitárias. E mais, ação no Supremo Tribunal Federal questiona lei que regulamentou a profissão de músico.